Olá, bom dia a todos. Eu sou Fabline Rezena, responsável por eventos da Thomson Reuters, e em nome da companhia quero agradecer a todos pela participação neste encontro. No webinar de hoje, nós iremos falar sobre como um software jurídico pode contribuir para o crescimento do seu escritório, com a participação do Dr. Felipe Braz, do escritório Braz Coelho Campos, Veras Lessa e Bueno Advogados, e para mediar este encontro, Kellen Santos, da Thomson Reuters. Nós já realizamos este webinar em alguns meses atrás e foi um webinar onde tivemos muito sucesso, então nós estamos trazendo novamente esse conteúdo totalmente relevante para o mercado jurídico para que vocês possam aprender mais com os nossos palestrantes. Antes de iniciar, eu informo que nós já recebemos algumas perguntas durante as inscrições do webinar e durante o encontro vocês podem enviar mais perguntas no chat que nós tentaremos responder o máximo de perguntas dentro do tempo que nós temos disponível. Agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para Kellen Santos. Bom dia a todos. É um grande prazer, mais uma vez, participar de um webinar com o Dr. Felipe, então fica aqui meu agradecimento novamente, Dr. Felipe. Quero falar para vocês, pessoal, um pouco sobre ele. O Dr. Felipe já é nosso parceiro há alguns anos, ele é sócio fundador do escritório Braz Coelho Campos, Veras Lessa e Bueno Advogados. Ele atua como coordenador dos departamentos de infraestrutura e de arbitragem do escritório. Ele foi sócio administrador do escritório por 7 anos, passando o cargo no início desse ano, né, se tornou CEO com dedicação exclusiva à administração da banca. O escritório ele possui cerca de 80 colaboradores, com sede no Rio de Janeiro e Curitiba, e acho que ele vai contar um pouquinho para a gente sobre a novidade em São Paulo, né, doutor Felipe? O escritório também é reconhecido pelos principais rankings jurídicos do mundo, como a The Legal 500, como a Análise 500 e diversos outros rankings conhecidos pelo cenário jurídico. Segundo, por exemplo, o ranking britânico da The Legal 500, o escritório ele se destaca pela expertise em projetos de infraestrutura, que atrai forte adesão de clientes que atuam no segmento de energia, óleo e gás, telecomunicações, mineração e logística. Além da sua notável força em direito público e regulação, o escritório conta com uma forte prática no contencioso e na arbitragem. Um fato interessante que a gente precisa contar para vocês é que o escritório ele tem apenas 9 anos desde a sua fundação e ele não foi fundado por um advogado com anos de experiência na advocacia, que já iniciou o escritório com diversos clientes. O escritório ele foi fundado em 2014 pelo próprio Dr. Felipe, quando ele tinha acabado de se formar, e nesses 9 anos o escritório se tornou um dos maiores de Curitiba e um dos mais respeitados no Brasil, na área de infraestrutura. Então, a gente tem aqui um case real de sucesso para compartilhar com vocês. E é isso. Muito obrigada, doutor Felipe, por participar e aceitar o nosso convite. Passo a palavra para você falar um pouquinho, se apresentar e contar para a gente, né, como que o escritório começou, qual foi o início disso tudo, a gente está curioso para saber. Obrigado, Kellen. Eu agradeço pelo convite para estar participando desse webinar com você e com a Thomson Reuters. Thomson Reuters, como você mencionou, é uma parceira de negócios de longa data do nosso escritório. Foi o nosso primeiro software jurídico e que a gente implantou com cerca de um ano e meio de escritório e está até hoje conosco. Então, a idade do nosso escritório é meio que parecida com a idade de relacionamento que a gente tem com a Thomson Reuters. E é muito generosa aí tua apresentação, né? Até generosa demais. Basicamente, como você mencionou, o escritório começou no ano de 2014, quando eu me formei. Eu trabalhava antes em outro escritório, um escritório muito respeitado na área de infraestrutura e direito público. Foi onde eu aprendi muito do que eu sei até hoje. Eu estagiei um bom tempo nesse escritório e quando eu me formei decidi abrir o meu escritório e iniciei essa jornada, né? Eu abri um escritório muito pequeno, dividindo sala com outros 2 advogados muito talentosos e grandes amigos, mas dividíamos sala inicialmente. E era aquela época que você tinha que ser multifunção, né? De um lado, analisar o caso que você vai aprender, do outro lado, saber preparar café, e
saber limpar o banheiro, fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, o escritório, quando eu comecei, não tinha secretária, não tinha estagiário, não tinha nem copeira, porque não tinha condição financeira, naturalmente, de arcar. Então, eu lembro que a gente mesmo, entre os 3 advogados que dividiam o espaço físico, a gente se revezava na limpeza e tudo mais. E o escritório, nessa época, acho que depois de um ano assim, do início do escritório, a gente começou a ter alguns processos e tudo mais, e um pouquinho de condição financeira para iniciar uma gestão um pouco mais correta, né? Menos manual, menos simples. E nesse momento a gente fez uma pesquisa muito grande sobre qual software a gente ia adotar para a operação. E isso foi engraçado, porque como eu já tinha trabalhado antes em um escritório grande, eu sabia como era complexa a gestão de dados e informações jurídicas, né? E eu fiquei com muito medo de contratar um software que nos atendesse naquele que eu precisasse mudar e tivesse um trabalho colossal de fazer esse tipo de mudança. Então, em razão disso, eu fiz uma pesquisa bem extensa e o Legal One, que na época chamava Nova Jus, apareceu como uma das melhores soluções no momento. A gente fez alguns testes, tanto com o Legal One quanto com algumas outras soluções. E foi engraçado que, quando foi para tomar a decisão de qual software utilizar, o Legal One ele parecia para mim e para os advogados que estavam comigo na época que era uma solução muito avançada para o nosso escritório, né? Era um escritório que tínhamos eu, mais um sócio e acho que 2 advogados. E a ferramenta extremamente complexa, com várias funcionalidades e tudo mais. E aí a gente ficou em dúvida se fazia sentido pegar uma Ferrari, né, nas palavras que a gente usava na época, sendo que a gente estava andando ainda 10 por hora, né? E depois de refletir bastante, a gente chegou à conclusão que o custo da migração para outro sistema, depois a gente já está familiarizado, né, seria uma coisa que inviabilizaria talvez a gente de migrar. Então a gente preferiu ter uma Ferrari e andar 10 por hora no começo e ir aprendendo a andar mais rápido, mês a mês, ano a ano, até o momento que quando eu estivesse andando na velocidade máxima, foi um processo, né? Do que ficar dirigindo lá um carro mais simples e ir para a Ferrari depois e ter aquele gap gigantesco, né? Então a gente contratou o Legal One, investiu mais do que a gente pretendia naquele momento, só que foi a melhor decisão possível, né, que a gente tomou. Hoje a gente tem cerca de 6 mil processos cadastrados, judiciais, né, cadastrados no Legal One, consultorias, né, os trabalhos de consultoria, projeto, deve ter uns 3 mil, mais ou menos, cadastrados. Seria quase que impossível fazer essa migração hoje, porque ia demandar um trabalho muito grande, né? Então, esse crescimento do nosso escritório junto com o Legal One foi muito bacana, porque ele permitiu a gente crescer junto com o sistema, assim, digamos, né? Então, acho que foi uma decisão bem acertada. Acho que aquela travou para mim aqui. Eu acho que ela caiu, doutor. Eu vou falar com ela, mas enquanto isso, eu já até trago aqui uma questão de pergunta, né? Deixa eu até puxar aqui, que a gente recebeu antes do. Acho que a Kellen voltou aqui. Ok. Desculpa. Tudo bem. Podemos continuar, então. Eu ia fazer uma pergunta que recebemos durante as inscrições, mas eu deixo para a Kelly, que ela está mediando o encontro. Obrigada, Pabline. Eu queria só comentar sobre isso que o doutor Felipe falou. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Acho que agora melhorou? voltou. Agora sim.
Eu acho que é bem interessante a gente falar sobre isso, doutor Felipe, porque é um medo, acho que comum, né? Uma preocupação comum para vários advogados, advogadas, várias bancas que estão nesse início, né? Será que não é um passo tão grande escolher por uma solução mais robusta? Será que não é melhor começar com algo menor? E aí você trouxe esse fato, esse ponto aqui da sua decisão, que foi algo estratégico e muito acertado. Eu acho que é bem legal a gente focar nisso, porque o medo, às vezes, ele pode nos travar e nos dar um outro problema lá na frente, né? Ter uma solução que comporta o seu crescimento, que caminha junto com você, é algo extremamente importante e necessário. Só esse comentário que eu achei muito bom sobre isso. Não, perfeito, faz todo sentido, Kellen, porque o que acontece? Qualquer sistema, quando você começa a utilizar, você leva um tempo para se ambientar ele. Do mais simples ao mais complexo, você vai levar um tempo para se ambientar. Você começar com um sistema definitivo, eu acho que é o melhor caminho, porque quando você for utilizar 100% da ferramenta, você já está cada dia mais ambientado com ela. Então, é um processo de conquista de territórios do sistema, assim, digamos. É tipo um jogo de war, né? Você tem lá várias abas no sistema, contatos, agenda, financeiro, contratos, processo, serviços, gerenciador eletrônico de documentos. Você, naturalmente, que você não vai iniciar usando tudo de uma vez, porque vai demandar muito trabalho. Então, você começa módulo por faz sentido do que você começar com uma ferramenta mais simples. Vou dar um exemplo. A maioria, se não quase 100% das pessoas, utilizam o Word, Microsoft Word, como o software, digamos assim, o programa de escrita, de texto, né? Pouquíssima gente usa outro sistema. Mas eu arrisco dizer que das pessoas que usam o Word, 90% ou 95% das pessoas usam menos que 10% das ferramentas disponíveis no Word. O Word tem ferramentas extremamente complexas ali dentro. Eu trabalho com o Word desde que comecei a faculdade. E cada vez que eu estudo um pouco mais ele, eu aprendo uma ferramenta diferente ali. Uma coisa nova. Então, é como se eu pegasse e falasse, não vou usar o Word, porque o Word tem muita ferramenta, eu vou começar aqui com o bloco de notas e depois eu vou para o Word. Não faz sentido. Né? Não faz sentido, concordo. Agora, uma dúvida, uma pergunta bem interessante, que eu tenho uma grande curiosidade em saber. Né? O escritório ele iniciou em 2014, você era recém-formado naquela época. E hoje você tem cerca de 80 colaboradores, é considerado um dos escritórios mais respeitados no Brasil, por todas as os principais rankings jurídicos do mundo. Na sua opinião, quais foram os principais fatores que levaram o escritório a esse estrondoso crescimento? É bem difícil assim apontar fatores objetivamente, né, como uma receita assim, mas a gente tenta olhar um pouco para trás e tentar pensar o que deu mais certo, o que não deu, para tentar atribuir alguma certa nota ali às coisas que fizeram dar mais certo. Eu acho que, a grosso modo, se eu fosse pensar aqui o que eu acho que contribuiu para esse crescimento, eu diria assim, primeiro, sem sombra de dúvidas, foi hard work, basicamente, né? Trabalho forte, intenso, colocando o escritório como prioridade acima de tudo, né? Então, eu lembro que no começo do escritório, a minha rotina de trabalho e do meu sócio e dos advogados que estavam conosco era surreal, assim, surreal. Era coisa de tranquilamente 14 horas por dia de trabalho. Então, a gente só fazia isso. Então, assim, esse trabalho muito grande, intenso, sem parar, eu meio que olho ele como se fosse uma corrida longa, né? E que tem algumas pessoas que estão correndo 14 horas e tem outras que estão correndo 8. No prazo de um ano, as que estão correndo 14, elas vão criar uma distância de quem está correndo 8 muito grande, que fica quase que impossível num curto prazo de 3, 4, 5 anos alcançar essas pessoas depois.
Então, o trabalho intenso ele tem que ser, digamos assim, tem que ser atribuído peso para ele, porque não tem, é muito difícil você conseguir, a partir do momento que duas pessoas trabalham de maneira inteligente, mas uma trabalha o dobro que a outra, o que trabalha o dobro tende a ter o dobro do resultado. Então, eu atribuo muito a trabalho acima de tudo, prioridades, assim. O segundo ponto que eu também atribuo como acho que um fator do crescimento do escritório foi a prioridade que a gente deu para os clientes também, acima de quase tudo. Então, a gente sempre foi muito de se sacrificar pelo cliente, independente do cliente estar certo ou errado. Então, muitas vezes o cliente estava errado, não digo do ponto de vista Doutor Felipe, nós não estamos te ouvindo. Verdade, ia dizer isso. Nos escuta? Olá. Pablini, me escuta? Oi. Agora sim. Então, pronto. Acho que Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Oi. Estamos te ouvindo. Oi. Agora tá tudo certo? Tá sim. Sim, estou ouvindo. Tá. Então, onde que eu parei a pergunta, né? Porque não sei até onde eu falei. Você estava na parte de contar para a gente sobre apoiar, estar ao lado do cliente de vocês, independente de estar certo ou não, né? E essa parte Não, é extremamente... então, basicamente, o que eu estava dizendo é que a gente tinha a seguinte mentalidade, vamos deixar o cliente Inclusive, satisfeito. só um parênteses, é importante você falar sobre isso, porque o pessoal está pedindo aqui para você falar mais sobre essa questão de priorizar o cliente. Esse ponto está legal. Perfeito, maravilha. Então, pessoal, basicamente assim, a gente sempre teve uma mentalidade no escritório de o cliente tem que estar satisfeito, custe o que custar. Então, assim, se for para a gente, imagina um cliente que começa a exigir além do que ele contratou o escritório, né? Porque ele tem uma dimensão que a gente tem que entregar mais, talvez até porque ele seja, desculpe a palavra, mas seja folgado mesmo. A gente tinha a seguinte mentalidade: o cliente ele não vai saber que ele é folgado, ele não vai ter essa noção. E se a gente mostrar isso para ele ou não atender ele porque ele não contratou tudo isso, no final a única coisa que a gente vai ter é um cliente reclamando do escritório. Então o que a gente fazia? A gente atendia o cliente, entregava mais, mesmo que ele não pagasse para aquilo, dentro, óbvio, que de uma razoabilidade, né? E a gente esperava que a vida nos devolvesse isso em termos, o universo conspirasse depois para nos devolver isso. Seja através do cliente falando bem da gente para os colegas dele, amanhã vem outro cliente por conta dele. Então, o cliente está sempre certo, o cliente sempre tem razão, e sempre que a gente percebia que uma posição nossa poderia colocar a gente em linha de conflito com o cliente, a gente desviava dessa linha de conflito. Então, a gente se entregava demais para o cliente, buscando reconhecimento no mercado, porque os grandes escritórios já estavam lá firmados.
Então, o mercado sabia quem eram os grandes escritórios. E a gente precisava conquistar esse mercado. Então, eu não vou conquistar o mercado de um outro escritório consolidado se eu entregar o mesmo serviço que ele. Eu tenho que entregar mais. Tenho que entregar mais, cobrando de preferência menos. Então, isso eu acho que trouxe muito resultado. A quantidade, para quem atua no contencioso, né, a quantidade de subestabelecimento que a gente recebia no escritório era uma coisa assim assustadora. Dos maiores escritórios da região, assim, daqui de Curitiba, alguns de São Paulo. Por quê? Porque a gente atendia muito bem e entregava o que o outro não estava entregando. Então, o escritório que estava muito consolidado ficava lá cheio de 9 horas para o cliente dele, cobrando alto, limitando a quantidade de reuniões que podia ter, tudo mais. A gente, na outra ponta, cobrava mais barato, entregava mais, porque para a gente aquele cliente era muito mais importante do que para o escritório grande, que tem vários, natural. E aí esses clientes iam migrando. Então, eu tive cliente que a primeira vez que contratou o escritório era cliente grande, empresa boa, mas contratava o escritório para um casinho super pequeno. E os casos do filé mignon mesmo estavam nos grandes escritórios aqui da região, né, de Curitiba, que é onde eu resido. E aí, ao longo do tempo, eles iam passando casos cada vez maiores, até o momento que chegou de sair 100% dos casos dos escritórios maiores e vir tudo para a gente. Migrando. Então, acho que se deve muito ao fato de priorizar o cliente acima de tudo. O cliente se sentia prioridade dentro do escritório, se sente prioridade, né? A gente busca cada vez fazer mais isso, mas é evidente que no começo a gente consegue fazer muito mais que depois que você já está com uma estrutura, tem várias pessoas trabalhando, nem todo mundo tem a mesma mentalidade que você. Hoje eu entendo porque que os grandes não davam a mesma atenção que eu dava no começo. Mas é isso aí. O mercado está aí para quem quer entregar. E outro ponto que eu também reputo como importante para o crescimento do escritório foi a organização e a gestão profissionalizada. Eu sempre... O que acontece? Eu sou formado em Direito, como eu acredito que quase todos que devem estar nos ouvindo aqui. Então, eu não tive aula de administração e muito menos de gestão do escritório de advocacia na faculdade. O que eu fiz quando comecei a ter algumas necessidades de organizar algumas coisas dentro do escritório? Eu presumia que eu era para isso. Então, eu nunca fui muito de fazer as coisas intuitivamente na gestão do escritório. Então, eu tenho que organizar por exemplo, eu tenho que fazer uma proposta de honorários. Como que eu formato uma proposta de honorários? Eu, quando saí do escritório que eu trabalhava, eu era estagiário. Nunca fiz uma proposta de honorários. Então, eu fui buscar em artigos, na internet, em livros, principalmente, como fazer uma apresentação de uma proposta para um cliente. E aí eu segui isso by the book. Então, eu partia do pressuposto que eu não posso fazer como eu acho, porque eu não sei fazer, eu nunca fiz. Então, se eu fizer como eu acho que tem que ser a proposta, o cliente vai receber e vai olhar, pô, mas essa proposta é extremamente diferente do padrão que eu recebo no mercado. Então, eu ia seguindo esse caminho. E aí a gestão do escritório ela foi ficando cada dia mais corporativa e com um nível de governança bem avançado. E isso é até engraçado, porque eu imaginava que os outros escritórios tinham isso, os grandes, né, tinham isso de uma maneira muito normal e cotidiana, uma governança. Essa era a impressão que eu tinha. Só que quando eu fui conhecer mais a fundo alguns escritórios, eu comecei a ver que o meu, que era menor, tinha uma governança corporativa extremamente superior do que o escritório que estava há mais tempo. E muita gente faz intuitivamente. Então, tem que organizar documento. Como que eu organizo os documentos dentro do servidor do escritório? De qualquer jeito. Os advogados que abriram o escritório foram fazendo intuitivamente, mas de qualquer jeito. Eu, quando fui organizar a primeira vez o servidor do escritório, eu baixei vários handbooks sobre gerador eletrônico de documentos e organização de documentos para escritórios de advocacia. Quem tem muito conteúdo disponível é a ABA, que é a American Bar Association, que é a OAB dos Estados Unidos, assim, digamos. Eles
assim, os americanos são extremamente mais evoluídos que os brasileiros em termos de gestão de advocacia, né, de escritório de advocacia, e eu fui fazendo conforme guias, né, e isso acabou gerando uma governança que me permitiu focar muito mais em alguns aspectos na minha atividade fim, porque o escritório estava organizado do outro ponto, né? Então, eu acho que terceiro ponto, a questão da gestão. E o último, que é o quarto, comunicação. Eu acho que comunicação e marketing para o escritório de advocacia é fundamental, porque hoje as gerações são cada dia mais visuais, né? As pessoas, elas a geração atual assim tem um vínculo com a questão visual, de infográfico, de design muito grande, e eu acho que você consegue tanto atrair mais talentos para dentro do escritório quando você tem uma comunicação assertiva, escritório que se posiciona bem nas redes sociais, de maneira consolidada, de maneira sóbria e de maneira também que gera engajamento, e também passar uma imagem para os clientes de um escritório organizado corporativo. Então, imagem, comunicação, eu também acho algo muito importante. É isso, é uma aula, né? Muito obrigada por compartilhar isso com a gente. E aí eu tenho uma dúvida. Como que foi a adaptação interna, e eu acho que essa é uma grande preocupação, assim, dúvida dos demais também, como que foi a adaptação da sua equipe na implementação de um sistema, que desafios você teve para implementar esse software aí? Você teve resistência como gestor? Como você passou isso para as equipes? Eu tive bastante, Kellen, porque naturalmente os colaboradores, eles, via de regra, na média, assim, eles não estão muito dispostos à mudança, sabe? Então, sempre que você vem com um procedimento novo, com algo que eles não conhecem e que eles não estão acostumados, tira o colaborador da zona de conforto. E não é o colaborador, é todo mundo, o colaborador do qual eu me incluo Inclui, dentro né? da discussão. Exato. Que eu trabalho assim como qualquer um, então somos todos colaboradores no final do dia. E isso, o que acontece? Cria-se uma dificuldade, porque num primeiro momento, quando as pessoas... Porque assim, sistema, você pode fazer uma análise profunda de qual que é o melhor sistema e tal, mas todo sistema é ruim se ele não é alimentado. Então, assim, qualquer sistema, independente de quão desenvolvido ele é, se ele não for alimentado, ele não vai servir para nada. Então, o sistema ele tem que ser bom de um lado e ele tem que ser bem alimentado de outro. Se as pessoas não alimentam ele, ou alimentam ele de maneira incorreta, o sistema não vai ser muito útil. E fazer as pessoas alimentarem o sistema e alimentarem corretamente vai gerar um trabalho um pouco mais burocrático no dia a dia do colaborador, né? Então, ele faz uma petição, protocola a petição, ele tem que lançar no sistema um andamento do protocolo, na pasta do processo, arquivar o documento ali e deixar tudo certo. As pessoas, elas querem simplificar. Até porque isso fica na nossa cabeça, né? No dia a dia. E depois a gente tem a dificuldade de lembrar, é normal. Se você passa a colocar isso no sistema, opa, que dia que foi mesmo o protocolo, quando foi, quem fez, essa informação ela tá ali para você, né? Para resgatar a hora que você precisar. Exatamente. Eu costumo falar muito aqui, Kellen, para o meu time, que informação é um ativo importantíssimo de um escritório de advocacia, só que informação é um bem perecível. Se você não armazenar ele corretamente, ele perece. Então, é igual você pegar qualquer alimento que seja perecível, deixa fora da geladeira ou do freezer, ele estraga. A informação é igual. Se você não armazena ela no momento correto, em uma semana, duas, um mês, essa informação desaparece. E você não tem mais ela que precisa. Então, você precisa armazenar ela para poupar um trabalho depois, para tentar achar, ou se não, inclusive, ter a perda dessa informação. Então, por conta disso, as pessoas precisam sair da zona de conforto de estar alimentando o sistema para que a corporação em si consiga aproveitar isso. Porque amanhã
vamos dar um exemplo, em qualquer escritório, até o menor, se você tem um advogado, ele faz todas as petições de um caso, e ele não arquiva no sistema, se ele sai do escritório, se ele faz uma fatalidade com ele, você não tem mais acesso a isso. Ou vai ter que ficar procurando no meio de pasta, etc. Então, deu trabalho, deu. Eu implementei junto com o time de administração do escritório, ao longo do tempo, vários procedimentos. E hoje a gente tem aqui no escritório uma controladoria, é um departamento do escritório que tem cerca de 10 colaboradores, coordenada pelo Paulo Fernandes, que é o nosso controlador geral, que eles controlam e auditam todos os procedimentos do escritório. Então, eles auditam principalmente o Legal One, para ver se está sendo lançado. Então, eles têm lá um calendário de auditoria. Eles vão olhar, pegar um processo que teve um andamento final, vão ver se no sistema está lançado. Quando sai um andamento novo numa pasta, eles vão analisar se está com anexo junto. Quando a gente assume um caso novo e no prazo de X dias eles auditam o sistema para ver se foi aberto pasta do cliente certinho. E aí, quando não é feito, eles mandam um relatório de inconformidade para o advogado e para o gestor dele. Então, é uma forma da gente ter o controle e cobrar para que o sistema, de fato, funcione, né? Mas, claro, essa estrutura eu tenho hoje, né? Lá atrás era no olho mesmo e berrando com a galera, você não lançou o andamento e tal, não sei o quê. É assim, no começo do escritório, é sempre assim. Mas aí você vai sofisticando com o passar do tempo, né? Sim, muito legal isso. É novo para mim, eu não conhecia essa estratégia ainda, achei bem legal. Olhando hoje, né, para esses anos todos de atuação do escritório, o que você entende como os principais resultados que a Brás teve a partir da implantação de um sistema? Quando você olha para trás, você fala, olha, esses ganhos aqui, se não fosse um sistema bem implementado, a gente não teria. Eu acho que, primeiro, do ponto de vista de gestão da informação. Então, hoje, por exemplo, eu vou atender um cliente, vou fazer uma reunião com um cliente sobre um tema, uma discussão de um contrato com especificidade XYZ. Eu pesquiso no sistema para ver se a gente tem algum caso assim no escritório. Se a gente tem, já atendeu, eu baixo todas essas informações e estudo, vou para a reunião com o cliente e aí comento, olha, tem um caso que a gente já atendeu, assim, assim, assado, às vezes não é um caso que eu trabalhei, né? Pode ser outro colega meu que trabalhou. Então, eu levo esse histórico para o cliente. Isso é só um exemplo do que a gestão da informação pode fazer, né? Muitas vezes, por exemplo, um ponto relevante, gestão de conflito de interesse. Toda vez que chega um cliente novo, a gente precisa fazer uma conflitagem no escritório para verificar se ou a gente não atende a parte contrária ou não advogamos em algum caso contra esse potencial cliente. A gente entra no sistema, joga o nome do cliente e vê qualquer possível relação com o cliente ou com a parte contrária. Então, a gestão de informação no escritório ficou muito mais rápida. Então, imagine que eu precisasse, para checar isso, falar com todos os advogados do escritório. A gente tem cerca de 45 advogados. Seria um parto para conseguir fazer isso, né? Então, eu ganho uma eficiência de escala e perda de tempo muito grande, que eu foco em bilar a hora e trabalhar, né, e faturar, do que ficar gastando hora que não é bilável, né? Exatamente. E falo mais, assim, não dentro da pergunta que eu te fiz, mas que faz todo sentido a gente falar que eu já percebi 2 insights extremamente importantes que você trouxe aqui hoje, doutor Felipe. Pessoal, acho que é bem interessante a gente levar isso em conta. 2 coisas que vocês fazem com os clientes que provavelmente gera o encantamento que eles têm com vocês. A primeira é a preparação. Você se prepara para atender um cliente, seja ele cliente já ativo do escritório ou um cliente que está chegando. Então, você estuda o seu cliente, o negócio dele, você se prepara para uma reunião com esse cliente. Essa preparação é extremamente importante, um insight incrível. E o segundo é resgatar todo o histórico dele com o escritório
e relembrá-lo disso, contar essa história para ele. Olha, cliente, você chegou aqui nesse período, a gente já conversou desses casos, a gente atuou dessa maneira, foi o nosso colega X, esse foi o resultado, agora a gente vai trabalhar dessa forma. É uma diferença impressionante. Você fala para ele que você o conhece, você faz né, você relembra de todo o histórico que ele já teve aí com o escritório, independente de quem o atendeu. São 2 insights incríveis de atendimento. Enfim, Isso é muito bacana. Eu acho realmente incrível esse ponto. Isso é bem bacana mesmo, Kellen, porque o Legal One ele permite a gente registrar tudo dentro de uma atuação num caso, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha muito com consultoria aqui no escritório, acho que até talvez mais da metade da atuação do escritório seja mais consultivo do que contencioso. No Legal One tem a aba Serviços, que é basicamente a parte, tem a aba de processo e a aba de serviços, que é o consultivo. Dentro da aba de serviços, eu vou atender um cliente num M&A, por exemplo. A gente abre a pasta ali e aí lançamos todos os andamentos dessa assessoria. Então, fizemos a reunião de kick-off com o cliente, lançamos um andamento e aí dentro do andamento a gente coloca a descrição da reunião. Então, a gente faz a ata de reunião, a gente sempre vai com um advogado júnior para a reunião para poder fazer a ata, e ele faz a ata e lança no sistema. Aí acontece que às vezes a gente tem um projeto que tem 4 anos de trabalho, assim, 4 anos contínuos. Aí a gente quer resgatar uma discussão que foi feito há 4 anos atrás. Lá no sistema está tudo lançado. Eu abro a reunião tal, tem lá a indicação dos presentes, quem estava presente, e a ata do que foi discutido, que foi deliberado. Isso tem um valor absurdo. Tá, tudo bem, eu poderia fazer a ata e mandar por e-mail? Poderia, mas aí eu precisaria pesquisar no meu e-mail, uma caixa de e-mail, sei lá, eu recebo cerca de 200 e-mails por dia, vai ser quase impossível achar. Fica lá, né? E é o que você deu o exemplo extremamente, você fez essa analogia em relação ao dado, né? O dado, ele é um alimento perecível. Se você não armazena de forma adequada, ele se perde, ele vence, ele vai se exaurir. Esse risco é um risco que o escritório ele já não corre mais. Ele está ali, vocês vão poder consumir essa informação daqui a X tempo, porque ela sempre vai estar armazenada ali para você e de uma maneira simples para encontrar, para buscar essa informação e compartilhar com o cliente ou internamente para estudo de algum caso, enfim. Esse eu acho que é um dos maiores ganhos que vocês devem ter tido. Com certeza. Desde o início. Com certeza. A gente teve muito até, assim, às vezes um advogado pega um caso, eu assessorei um M&A específico, né, de uma matéria X, venda de uma usina solar, né, fotovoltaica. Aí amanhã um colega meu aqui do escritório vai assessorar um projeto também. Eu falo para ele a pasta desse caso, ele vai lá e ele tem o histórico inteiro. Então ele pode ver como é que a gente conduziu a negociação, quais documentos foram elaborados pelo escritório, baixar esses modelos. E outro ponto relevante é que se o cliente me pede eu quero um relatório, uma atualização de todos os andamentos desse projeto que vocês estão atuando. Eu faço isso em segundos, né? Eu abro a pasta, clico em gerar relatório, ele gera o relatório com todos os andamentos. Se eu quiser, a gente ainda não faz isso aqui no escritório, mas tem essa possibilidade, a gente só não faz por uma questão de organização. A gente ainda não teve tempo para implantar essa solução. Mas a gente gera um login e senha no Legal One para o cliente, para ele abrir os casos dele. Então, toda vez que ele abrir lá o sistema, ele vai conseguir acessar as pastas. Então, ele acessa o que eu acesso. Ele não altera nada, não apaga nem nada, mas ele visualiza. Então, eu não preciso nem gerar o relatório. O cliente mesmo entra no site e já pode fazer. Acessa. Muito bom. Se precisar de ajuda de alguma coisa, eu te ajudo nesse ponto também. Pode pedir o pessoal para me procurar. Eu quero te fazer uma outra pergunta. Até porque a gente tem algumas perguntas do público que eu quero conversar com você. Então, tudo que eu gostaria de perguntar não vai dar tempo, a gente pode marcar outros bate-papos. Também tem aí os contatos do Dr. Felipe nas redes sociais, inclusive no próprio LinkedIn, para quem quiser procurá-lo. Estou te oferecendo, tá, Dr. Felipe? Para tirar dúvidas, bater um papo. E eu fiquei muito feliz em ouvir toda essa história.
conhecer um pouco do que vocês fazem na prática e ver a trajetória de vocês até aqui. Agora, uma pergunta voltada para o futuro. Onde vocês pretendem chegar? Quais são os planos do escritório daqui para frente? E se a tecnologia está envolvida nesses planos, né? Onde você encaixa a tecnologia como uma ponte, um braço para você continuar nesse crescimento? A gente tem aqui no escritório um plano e um objetivo muito claro para todos os colaboradores, sócios, que é ser um dos maiores escritórios do Brasil, especificamente estar entre os 10 maiores escritórios do Brasil, num prazo que a gente definiu aqui internamente, que esse prazo é segredo, mas não é um prazo muito longo. Vocês vão estar lá? Eu não Oi? tenho. Eu não tenho nenhuma dúvida que vocês vão estar lá. A gente está trabalhando para isso, né? Como diz o Jorge Paulo Lemann, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Então, vamos sonhar grande e a gente está trabalhando para isso. Esse é o nosso objetivo, a gente não esconde de ninguém. Então, a gente trabalha em prol desse objetivo, ser um escritório full service e entre os 10 principais. Eu não digo maiores em termos de quantidade de pessoas, porque isso é relativo, tem muito escritório de massa que é gigantesco, mas eu não considero que é um dos principais do país. Mas essa é uma história que está atuando nas principais operações, tem o maior faturamento, tudo mais. Então, é mais nesse sentido. Esse é o nosso modelo, é o que nos guia. A gente formata a estrutura do escritório periodicamente para estar mais próximo possível dessa rota. E aí, onde que entra a tecnologia? Eu acho que assim, quando você começa a ficar muito grande, não é o nosso caso ainda, né? Eu considero o nosso escritório de médio porte, mas quando você começa a ficar muito grande, a tomada de decisão ela não pode mais ser intuitiva, porque tem muita coisa em jogo. A tomada de decisão ela precisa ser baseada em informações. E como que você acessa informações de maneira qualificada, estrutura que tem 200, 500, 1000 pessoas trabalhando, né? Você não tem como pegar e parar o trabalho de todo mundo e perguntar para todo mundo. Você tem que ter essas informações em mãos. E a tecnologia, na minha opinião, dentro do mundo jurídico, dentro do direito, ela serve para isso. Ela serve para ajudar o ser pensante a tomar uma decisão. Não acredito em inteligência para substituir o advogado. Eu acho que assim, pode substituir o advogado para fazer um trabalho de commodity, de massa, isso sim. Mas a inteligência, a tomada de decisão, ela vai estar sempre na mão do profissional. O que a tecnologia agrega, na minha opinião, é facilitar essa tomada de decisão. Então, se eu sou um escritório de 1000 colaboradores e eu preciso tomar uma decisão estratégica e eu tenho as informações na mão, eu vou tomar essa decisão mais rápido e com mais precisão do que um escritório que não tem. Ele vai demorar mais e, além dele demorar mais, ele vai provavelmente ter um risco de tomar uma decisão errada muito maior. Então, aí é onde que entra a tecnologia, no armazenamento dessas informações, que é o que o Legal One faz, na disponibilização dessas informações, que é o que o Legal One faz, e no BI, que é a inteligência de negócio, que é unir essas informações e dar dashboards rápidos para todo mundo, que o Legal One também faz. Então, eu acho que a tecnologia ela está aí para gerar eficiência, rapidez e precisão, tanto nas tomadas de decisão quanto nos trabalhos do dia a dia também. Obrigada. Nós temos algumas perguntas aqui que o pessoal encaminhou. Eu vou te fazer a primeira delas. A Luana Romani, ela pergunta qual software jurídico para pequenos escritórios? E aí a gente pode falar, inclusive, existem várias soluções, né, no mercado, mas no caso aqui do Dr. Felipe, ele começa contando, inclusive, que ele escolheu pelo Legal One desde o início, porque era uma solução que permitia o crescimento do escritório sem que ele tivesse que migrar para outra solução. Então, te passo a palavra para falar um pouco mais sobre isso, Dr. Felipe.
A Luana ficou com dúvida nesse ponto. O que você indica para ela? É basicamente o Liga One, Luana. Quando eu contratei o Liga One, que na época chamava Nova Jus, o escritório tinha 3 pessoas no meu escritório. Era eu, um sócio e um advogado, que na realidade não era advogado, ele era estagiário na época. E comecei com o Liga One. Tinham softwares mais baratos, só que o que eu pensei é o seguinte: eu não estou fazendo para continuar com 3 pessoas, né? Eu quero crescer. E se eu quero crescer, eu tenho que ter um software que permita isso. Então, foi um investimento. Foi um investimento. Quando o escritório tomou um pouco mais de corpo, assim, de 5 advogados, mais ou menos, até tinha alguns que questionavam: olha, faz sentido a gente pagar um valor para um software que a gente está usando 30% do software? E eu sempre fui fiel ali nas minhas crenças de que fazia sentido. E assim, eu garanto que se eu tivesse que fazer uma migração hoje com o tamanho que o escritório está para o Liga One, eu ia gastar, não com o Liga One, mas eu ia gastar com terceiros para fazer essa migração, uma fábula de dinheiro. Então, porque imagina, né, ter que migrar 5.000 processos, 6.000 processos. Então, a não ser que você migre de qualquer jeito, né, mas não é essa a ideia, né, tem que estar tudo certinho. São vários custos, né? Migração, readaptação da equipe, né? Uma nova rotina para todos. Requer um tempo, requer um prazo, né? Você acaba investindo tempo também em outras questões e não só na atividade de fim de escritório de advocacia. Então, tira o foco, muda um pouco. E até um ponto que vale a pena destacar é o seguinte: você tem, imagina lá, você tem um escritório com 10 advogados, né, que não são você, fora você. Uhum. Escritório de advocacia a gente chama de fee earners, né? São fee earners porque são fazedores de honorários, porque o advogado, a atividade fim dele daí gera honorários. Você vai ter fee earner gastando tempo, hora, em algo que não gera honorários, não gera receita. Então, não faz sentido. Então, você tem que calcular a perda disso, porque se um advogado, vamos lá, R$500 a hora, R$1.000 a hora desse advogado, tá, a hora que eu digo não que você paga para ele, a hora que você cobra do cliente, né? Você vai ter esse cara aprendendo a se adaptar a um sistema novo, vai custar muito dinheiro. Então, sem dúvida, eu recomendo o Liga One. Eu estou trabalhando, vai fazer 10 anos daqui a pouco com o Liga One e nunca nem pensei em mudar. Então, não tenho por que recomendar outro, realmente. Eu tenho uma pergunta aqui agora do Milton Lira. Como implementar e ter uma efetiva gestão de relacionamento com o cliente? CRM. É possível CRM utilizando o Liga One? Bom, como implementar tudo, eu gosto muito de trabalhar. Como que é o nome de quem fez a pergunta mesmo? Milton Lira. Milton, eu gosto muito de trabalhar com a metodologia do Vicente Falcone, que é um grande intelectual da área de gestão de empresas, gestão de projetos, tudo mais, que é através de criação de procedimentos, né? Então, quando você tem um escritório que tem mais pessoas além de você, você precisa ter procedimento, porque senão cada um vai fazer de uma maneira diferente. Então, em um dos livros do Falcone, ele fala que uma empresa tem que ter procedimento até para coar café, porque senão cada hora um que coa vai coar de uma maneira diferente, vai pôr mais pó e menos pó, e mais água, menos água, e aí você vai naquela empresa que uma hora você toma um café aguado, outra hora você toma um café forte. Isso não pode existir dentro de uma empresa. Então, tem que ter procedimento até de como fazer um café, porque daí o café vai estar lá certinho, ó, tantas gramas de pó, tantos ml de água, e é assim que é o café dessa empresa. E o atendimento do cliente, como eu disse um pouco mais cedo, que o cliente é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante de um escritório, tem que ter procedimento de atendimento com ele, relação com ele. Então, primeiro você tem que desenvolver, na minha opinião, qual vai ser o protocolo de atendimento ao cliente do teu escritório. Cada um atende de um jeito. Então, você como gestor e fundador do escritório, você tem que analisar qual é a maneira de atender o cliente que você acha correto, e aí você pode buscar conteúdo para isso, especializado,
E aí, a partir do momento que você desenvolveu o teu método, você precisa padronizar para que todo mundo dentro da sua instituição faça da mesma forma, ou da forma mais parecida possível. Então, você vai criar um procedimento, um manual, e aí, passando para o Legal One, né? Como que você operacionaliza isso através do CRM dentro do Legal One? O Legal One tem várias ferramentas que você faz uma interface de comunicação com o seu cliente. Eu vou citar algumas, mas quem melhor vai poder te dar detalhes disso é o próprio time da Thomson Reuters, a Kellen, que conhece o sistema de trás para frente. Mas, por exemplo, você alimenta, você atua no contencioso, tem um andamento no processo, você alimenta esse andamento regularmente, certinho. Então, a pasta vai estar sempre alimentada. Você pode criar tem uma ferramenta no Legal One que é geração de relatório automático. Que isso faz? Faz com que o sistema, periodicamente, você determina a periodicidade, pode ser diária, semanal, quinzenal, ele gera um relatório de andamento e encaminha para o e-mail do cliente, de maneira automática. Então, você vai ter um cliente que vai receber a cada 15 dias ou a cada uma semana o andamento, um relatório com todos os andamentos do caso, sem que você faça absolutamente nada. Zero trabalho e vários benefícios. Outro tipo de ferramenta de relação com o cliente interessante que o Legal One oferece é o que eles chamam de Data Cloud, que é basicamente a possibilidade de você colocar o CNPJ do seu cliente e habilitar que você quer saber qualquer processo novo que o seu cliente passe a figurar no polo passivo ou ativo. Quando é no ativo, claro que ele já está com algum advogado, né? Então você não vai lá oferecer serviço. Mas quando ele está no polo passivo, você consegue saber antes do teu cliente, porque a parte contrária entrou com o processo, judicializou, distribuiu a ação. O CNPJ do teu cliente vai estar no sistema. O Data Cloud, ele monitora diariamente o CNPJ do cliente, vai te avisar que o seu cliente XPTO tem um processo novo. Aí você liga para o seu cliente e avisa do processo antes do seu cliente receber a citação. Então, isso é uma ferramenta sensacional em termos de relação com o teu cliente, você se antecipar, né? Outras questões por exemplo, contrato, fazer gerenciamento de contrato, a gente faz muito isso no escritório. O cliente tem um contrato, a gente assessora ele na minuta e tal. O sistema, o Legal One permite a gente ter um módulo lá que é contratos. A gente lança o contrato no sistema que a gente fez para o cliente, a gente acompanha passo a passo. Então, enviou a minuta para a parte contrária, voltou com revisão, a gente lança o andamento, a parte contrária devolveu com a revisão, alterando o XPTO, aí assinou. Aí amanhã o cliente quer o histórico daquele contrato. Então, a gente tem tudo, a data das negociações, cláusulas que foram alteradas, quando foi assinado, os documentos anexos e com os andamentos ali, bem bonitinho, assim, tem um layout bem legal. Então, são ferramentas que ele permite, e aí tem várias além das que eu falei, né? Pode contar com o nosso pessoal de apoio aqui, Milton, e a gente consegue ajudar você, viu? Não sei se você é usuário do Legal One, se for, a gente consegue ajudar, mas de qualquer maneira, mesmo que não seja, pode nos chamar e a gente marca uma call. A Luziene Borges, ela pergunta qual é o software jurídico que é mais apropriado para escritórios de médio porte. Te passo a palavra. Com certeza, o Legal One. Tudo que eu falei das dificuldades de início, você não tem no escritório de médio porte, né? Então, aí mais do que nunca, abrir uma tela aqui para mim, só um minuto, pessoal. Não, pode ignorar. É para o pessoal que está participando. Mas eu fecho ela aqui, como que eu faço? Acho que já volta. Já volta. Tá. Então, vou continuar falando aqui, pessoal, enquanto isso. Bom, então, você já tem mais estrutura para implementar, então, sem sombra de dúvida, o Legal One. Eu acho que a única dúvida que talvez surgiria, que caberia uma análise do teu escritório, é qual o pacote do Legal One. O Legal One, ele tem o pacote Starter, salvo engano, tem o Advanced, são alguns pacotes. Então, acho que faz sentido você olhar qual deles você mais vai atender o teu escritório para fazer a contratação do mais adequado. Uma última pergunta, acho que dá tempo.
como demonstrar que o software oferece lucro para a empresa, considerando que somos um jurídico interno? Ou seja, a Isabel Lima, ela é, imagino que uma jurídica Ela é interna, igual, uma parte interna, e aí parou, ela quer mas saber, se pode você falar? parou falando como demonstrar que gera lucro para a empresa, e daí eu não ouvi mais. Como demonstrar que o software jurídico oferece lucro para a empresa? Como demonstrar que o software ele realmente é interessante e ele traz resultados para um escritório? Agora, ela me perguntou aqui, ó, considerando que somos um jurídico interno. Não sei se ficou clara a pergunta. Não, ficou. Isabel Bom, Lima. a pergunta ela até se aplica tanto para jurídico interno de empresas quanto para advogados ou gestores de escritórios de advocacia, né? Assim, o que acontece? Tem algumas coisas no mundo empresarial que você não tem como mesurar o resultado. Ponto. Então, uma empresa escolhe um determinado café para servir. Vocês veem que eu gosto bastante de café, não gosto desse exemplo. Escolhe um café, como é que você vai mesurar que aquele café é melhor do que o outro, a não ser preço, né? E daí não é isso que vai ditar, porque numa empresa, a maioria não vai usar o critério do preço mais barato para comprar o café, porque o café vai ser ruim. Então, tem muitas coisas que você não consegue botar numa planilha para indicar qual é o resultado. Então, como diz o meu sócio, Leonardo Coelho, ele fala assim, no mundo empresarial, às vezes você tem que fazer um exercício de fé, né? Você tem fé que aquilo vai trazer um resultado e, com base na fé, você toma essa decisão. Então, o software, ele vai... como que você consegue avaliar que ele traz lucro? Uma forma, talvez, de você fazer uma métrica é você vendo quanto de tempo a tua equipe vai economizar evitando alguns retrabalhos. É claro que eu jamais exigiria do meu time fazer essa conta, porque eles vão perder um puta tempo para ficar contando quanto tempo eles vão economizar. Então, assim, se o objetivo é economizar tempo, não vou gastar tempo com isso. Mas se Faz alguém quiser sentido. levar na minúcia, pode avaliar quanto tempo vai economizar com 1 milhão de atividades se tiver um software que gera uma organização interna, né? Então, tempo é uma delas. Mas tem algumas coisas que você... se eu tivesse numa função, eu sou um in-house numa empresa, e eu preciso convencer a diretoria a implantar um software. E a diretoria quer saber qual lucro esse software vai dar. Eu responderia o seguinte: olha, a gente não tem como indicar com objetividade a relação de um efeito com uma causa, desculpa, de uma causa com um efeito, porém, fato é que a empresa, se a gente olha tudo aqui dentro, a empresa está limpa. Cuidam muito da limpeza do escritório, mas como que a gente consegue atribuir qual o resultado no lucro a limpeza dá? Não consegue, mas a gente sabe que a empresa tem que estar limpa. Os documentos têm que estar organizados e a gestão jurídica tem que estar muito organizada para poder entregar resultado, né? Agora, é difícil apontar o lucro objetivamente, né? Você deu o exemplo do café, só para finalizar, você pode ter o grão, moer o grão, fazer o café e tomar o café, ou você pode fazer o café e tomar o café. Né? A agilidade com que você também consome a informação, um software ele te proporciona isso. Tempo é dinheiro. Se de forma muito fácil a minha equipe me entrega um relatório, me entrega uma informação, eu converso com o cliente, eu respondo para o cliente, está aí um dos maiores ganhos, né, que a gente pode oferecer através de uma implementação de sistema, né, também. E até, Kellen, deixa eu aproveitar e dar um exemplo a mais. Agora eu lembrei de um exemplo que poderia trazer prejuízo se eu não tivesse uma gestão organizada. Tem muitos clientes, de um tempo para cá, começaram a cobrar da gente, quando a gente vai apresentar proposta, o cliente solicita uma proposta. Eles cobram que a gente apresente o nosso o nosso manual de gestão de dados, né, de LGPD, e como que a gente trata os dados e organiza dentro do escritório, para que o cliente contrate. E aí, no nosso plano de gestão de dados, né, na metodologia, tem a apresentação ali que a gente se vale do software LegalOne, desenvolvido pela Thomson Reuters, líder mundial no segmento, tudo mais, e a gente indica que o escritório não trata os dados de
usa o software mais conceituado do mercado. Eu falo com tranquilidade, é o software mais respeitado do mercado. E é o único de uma empresa estrangeira, né, que é de grande porte. Então, isso traz uma confiança para o cliente muito grande, porque esse cliente geralmente é uma multinacional, é uma empresa listada na bolsa, e ela olha, os nossos dados vão ser tratados através de uma solução. Isso eu acho que traz bastante diferença também. Chegamos ao fim. Triste. A Pabline chegou aqui já para contar isso para a gente, né, Pabline? Eu vou aproveitar antes que ela finalize para agradecer mais uma vez, doutor Felipe, pela participação. Obrigada por topar esse bate-papo pela segunda vez com a gente. Agradeço ao pessoal que participou também, a todos os ouvintes, e deixo aí o meu agradecimento e a disponibilidade para quando precisarem novamente. É isso, gente. Igualmente, muito obrigada. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada, doutor Felipe e Kellen. Eu tenho certeza que nossa audiência aprendeu muito com vocês hoje, as contribuições aí finais, principalmente do doutor Felipe aí falando com tanta maestria, né, sobre realmente como a gente pode trabalhar no crescimento do escritório de forma eficaz, né, então foi realmente de muita valia. Eu quero agradecer, doutor Felipe, por ter aceitado esse convite, por ter ministrado com tanto cuidado, né, e obrigada, Kellen, pela mediação. Eu agradeço a participação de todos neste webinar. Informo que essa gravação vai ficar disponível em alguns dias no site da Thomson Reuters. Além dessa gravação, temos os nossos outros webinars que já aconteceram anteriormente. Então, vocês podem acessar www.thomsonreuters.com. Aproveito para falar que nós recebemos aqui muitos elogios e muitas informações perguntando se o webinar vai ficar gravado, porque o pessoal gostou bastante novamente, né? Como eu falei, não foi a primeira vez que fizemos este webinar, mas ele realmente resultou em muito sucesso. Então é isso, gente. Muito obrigada. Agradeço a todos pela participação e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.